Olá, está no ar o Sete Lagoas em Debate, o programa de entrevistas da TV Câmara. Como você já sabe, a cada edição recebo aqui uma autoridade municipal para debatermos assuntos de interesse da população. Lembrando que você de casa também pode participar da escolha dos temas a serem abordados em nosso programa. Basta enviar a sua sugestão para o e-mail jornalismo@câmara7.mg.gov.br. Será um prazer contar com a sua participação no Sete Lagoas em Debate, que começa agora. Na edição de hoje, recebo em nosso estúdio o vereador Dalton Andrade. Vereador, seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado, Hugo. Um abraço aos telespectadores da TV Câmara, da equipe aqui de jornalismo. Um abraço, Diane, que está aqui acompanhando. Dalton, para começar a entrevista, gostaria que o senhor fizesse um balanço desse seu início de administração. Do início dessa administração 2013. Do governo municipal? Não, do seu governo. Olha, nós entramos no mandato já com algumas questões vindas do mandato anterior, né? O IFET, que é a Escola Técnica Federal, a Escola Milton Campos, uma emenda do deputado Miguel Correia. Então nós estamos aí colhendo um pouco ainda do que nós plantamos no mandato passado, tentando interpretar os rumos que a Prefeitura e o Executivo tem sinalizado e plantando novas coisas aí, né? Então a mesma turma, a turma entrosada, e que aos poucos aqui eu vou falando com Tem você. suprido as suas expectativas essa Câmara Nova? Era o que você esperava no início da legislatura? Ainda é um pouco cedo para falar, mas conceitualmente é o pouco que eu esperava. Eu esperava uma Câmara mais conservadora, por causa de mais pessoas ligadas à religião e algumas dificuldades que estão me encontrando, é mais ou menos as dificuldades que eu esperava. Já era programado. Vereador, há anos o senhor milita na área da cultura do nosso município. Ainda tem encontrado dificuldades para conservar o acervo cultural da nossa cidade? Olha, Sete Lagoas é uma área cultural, uma área extremamente problemática. Tanto eu quanto várias pessoas que militam têm dificuldades em caminhar e dar os passos, ter uma programação que atenda o cidadão, né, que tire ele um pouco do desconforto de ter o final de semana e não ter nada. Então a gente eu mesmo tenho programas de debates, esse ano a gente espera trazer alguns artistas e algumas intelectuais importantes aí para a gente, pelo menos, dar uma sacudida. Em relação ao acervo, tomou posse o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural na semana retrasada, então a gente espera também que ele, na medida do possível, eu espero colaborar, produzir, porque a gente precisa ir, primeiro Lagoa, a gente tem que saber o que é Lagoa, né? O que é o conceito, o que ela gosta, pelo menos oferecer essa questão ligada à água, que é inerente ao Sete Lagoas, né? Por exemplo. Na sua opinião, falta incentivo por parte do Executivo? O Executivo olhar mais para essa área cultural? Precisa ter um aporte financeiro maior, precisa ter o município, a área de cultura tem em torno de R$1 milhão de orçamento anual. Aí já gasta os 400 mil com carnaval, aí já... Pouco sobra para o resto do ano. O que sobra para o resto do ano. Precisa, se quiser ter uma política cultural, com mais eventos, igual quase todas as cidades fazem, todas as cidades percebem a importância de ter uma agenda cultural, de ter o cidadão ali com tranquilo, que você oferece uma certa paz social, se você sabe que tem uma programação, que tem um lugar para você aí, que você pode ir ou pode não ir, isso já oferecer um pouco de paz. Então você precisa ter mais recursos para isso. A gente vê que a divulgação, às vezes, de algum evento é falha também, né? Porque muitas vezes a pessoa fala, Sete Lagoas não tem teatro, Sete Lagoas não tem eventos culturais. Tem também, mas falta divulgação, né? Não só divulgação, mas as pessoas também estão tão alheias a uma cidade tão bombardeada de todos os lados que ela não consegue nem distinguir direito que ali tem uma certa
anestesia também em relação à questão cultural, porque às vezes a cidade tem os seus grupos de artistas, suas peças teatrais. Eu acho que muitas são para o público infantil, por exemplo. Não tem um pai e uma mãe que não seja uma boa programação para eles levar os filhos no teatro destinado a esse público, né? Então é um pouco anestesiado também. Falta, eu não sei se é só a divulgação, mas estabelecer algum marco aí de divulgação, né? Eu acho que falta algum estudo, pode ser. Porque a cidade é tão atordoada, de tão anúncio de tudo, que eu não sei se deveria ter uma programação cultural em lugares mais específicos, que aquilo ali tivesse um efeito melhor, né? A TV Câmara mesmo, ela é um caso dela estudar, né? Dela dar uma ênfase numa da programação dela, a questão cultural, que é importante. A gente tem até o objetivo de mostrar, numa conversa que a gente teve anteriormente, de contar a história de algumas pessoas que fizeram parte do município, né? Que fizeram parte da história do município, que é importante também para o cidadão poder conhecer um pouquinho da história da cidade onde ele vive, né, vereador? Exato, a memória, numa cidade que cresce, desenvolve, que joga todos no anonimato, assim, pelo seu tamanho, a questão da memória fica mais premente, né? Quem que não quer ouvir um pouco da história, dos personagens da própria cidade, né? Isso é vereador, a gente falou na primeira pergunta sobre o seu início de administração. E sobre o governo Márcio Reynaldo, qual avaliação o senhor faz desse início de governo Márcio Reynaldo? Olha, é uma expectativa muito grande que fosse resolvidos os problemas e a crítica toda que acompanha desde Maroca. Não é? Mas a gente sabe que não é fácil aprender o funcionamento da máquina, dar os rumos certos num tempo curto, com o lixo, limpeza urbana, poda, uma política urbana para o profissionalismo. Então, as questões culturais, as questões turísticas, os eventos, quer dizer, a pessoa já pega o bonde andando, já pega o caminhão andando. Eles falam trocar os pneus com o caminhão andando. Mas vamos aguardar mais um pouco para poder... Necessita de mais tempo. Necessita um pouco mais de tempo. Eu acho que, por exemplo, a questão do funcionalismo é uma questão que ele tem que se preocupar de fazer uma política mais clara para o funcionalismo, de ter mais pessoas concursadas para gerir a política da prefeitura, porque são os funcionários de carreira, são os funcionários concursados que têm condições de fazer uma política melhor dentro da prefeitura. Se você deixar a prefeitura com muitos cargos, e muitos cargos são de confiança, a pessoa cria uma instabilidade, uma insegurança jurídica até, para ele, para os grupos, para os profissionais lá dentro, construir uma política, examinar, dar passos à frente, ter uma crítica sobre o processo. Isso é uma questão que ele tem que, por exemplo, estabelecer de cara. Saber administrar, né? Vereador, neste mês passado, o senhor, juntamente com o seu gabinete, realizou aqui na Câmara um seminário de combate ao crack. Conte-nos um pouco como foi o seminário e a importância de discutir esse assunto hoje. O Reginaldo Lopes, que é um deputado federal do PT, é nosso parceiro, ele é presidente de uma comissão que trata desse assunto no Congresso Federal. Essa semana foram aprovadas algumas questões, né? Foi de internamento, 90 dias. Tem outras questões aqui, eu vou me lembrando aqui. Essa semana mesmo ele conseguiu aprovar uma das teses dele lá no Congresso em relação a isso. Então nós preparamos a vinda dele aqui para falar sobre o assunto, já que a cidade está assim, tomada, né, por essa... Eu pergunto se é uma moda ou se é uma questão mais... se é uma epidemia, o que está acontecendo em relação... Quais são os fatores, qual a estatística, o que está acontecendo nessas cidades. Então, houve uma concentração que da área médica, da área social, da prefeitura, do poder público, para o debate. Então, acho que foi um bom debate. O Reginaldo falou da experiência, dos lugares que ele visitou, das soluções que ele foi encontrando, e acho que as pessoas saíram
renovadas, né? Com mais informação, com mais... uma das coisas que ele cita, por exemplo, é ter uma espécie de clube de mães, de pessoas, de mães de usuários, para que elas se confortem um pouco, para que elas tomem algumas decisões conjuntas, com diálogo. Então isso é uma parte afetiva, né? Uma parte mais afetiva que também esteve presente nesse debate. O senhor vê solução para tentar sanar esse problema? Eu acho que é um conjunto de soluções. Tem o internamento agora de 90 dias. Então a cidade, eu acho que para uma cidade igual Sete Lagoas, acontece umas reuniões no Serpaf com a comunidade ali em volta, do Orozimbo, do Bernardo Valadares, da Nova Cidade, e a gente percebe que não é o problema material que essas pessoas... que não é o principal problema, não é o problema material, é um pouco de referência, de relações com a cidade, de políticas ali que possam conduzir os jovens para outros lados também, né? Então, porque se não toma uma iniciativa, se o poder público não integra mais a juventude, por exemplo, a cidade, aos projetos que a cidade oferece para políticas públicas, para esporte, para cultura e tudo, esses jovens, eles são rebeldes, eles vão se filiando à experiência, à liderança de outros ali e vai se agravando o problema. O crack ainda é mais problemático, porque o crack, como o Reginaldo disse aqui, o crack, às vezes, vai dispensando o próprio dinheiro, né? A pessoa vai pegando qualquer coisa e trocando por aquilo, né? Ele não precisa nem dar uma capitalizada, não. Ele fica ali, entrega que ele rouba, pega coisa... não está preocupado nem um pouco em ter sequer uma relação financeira com aquela questão. Né? Preocupado apenas em usar mais. E o senhor acredita que esse alto índice de violência que hoje ronda o município de Sete Lagoas também é por causa do crack, não só do crack, mas de outras drogas também que estão tomando conta do município? Não, eu acho que não, que tem que saber, né, que é muito ligado ao tráfico, isso, mas tem que saber porque cidades que tiveram o tipo de desenvolvimento de Sete Lagoas, Betim, Contagem, naqueles momentos de chegada daquelas empresas, Sete Lagoas está simplesmente reproduzindo os índices sociais que essas cidades passaram quando chegaram essas grandes empresas, quando o capital se expandiu sobre elas, desestruturação, crescimento desorganizado, com isso uma série de eventos aí que não só a droga, né, mas a própria forma, perda de qualidade de vida, salários muito baixos, pessoa numa cidade totalmente espalhada, sem... em relação, por exemplo, o bairro Dona Silvia, que está lá chegando em Funilândia, né? Eu, por exemplo, acho que dentro do conhecimento que a gente tem dessas experiências anteriores, era muito mais válido colocar esse pessoal em Funilândia mesmo, ou colocar em Prudente Moraes, onde eles pertencem ali à urbanidade. Seriam mais bem atendidos, né? Eles pertenceriam a uma identidade urbana, uma ordem urbana ali que eles estariam convivendo. Agora põe a pessoa lá, às vezes a pessoa não tem dinheiro nem para comprar a passagem, ela fica ali tendo uma ideia, um posicionamento em relação à sociedade, não dá outra coisa, né? Acaba influenciando a entrar para o mundo do crime. Daremos agora um breve intervalo, voltaremos em instantes com o vereador Dalton Andrade. Estamos de volta com o Sete Lagoas em Debate, o programa de entrevistas da TV Câmara. Como você já sabe, estou recebendo hoje o vereador Dalton Andrade em nosso estúdio. Vereador, nós falamos muito sobre o Reginaldo Lopes no bloco anterior e vamos falar um pouquinho mais dele agora. Ele juntamente com o senhor, vocês trouxeram para Sete Lagoas o IFET, Instituto Técnico Federal. Uhum. Quais os ganhos que o município vai ter com o Instituto? Olha, uma escola técnica federal, são escolas técnicas consagradas, né? Elas vêm desde o Cefet, ainda tem um pouco de Cefet, agora são chamadas de IFET nessas escolas técnicas. Então elas têm, o governo federal reforçou esse programa.
Então, tem recursos para pesquisa, para professores, para ciência. Então, são escolas de alto padrão, né? Então, elas são capazes de atender, produzir um profissional, não só um profissional, como uma ciência, né, de equipamentos, de adaptar, para poder atender aqui a região, Sete Lagoas e região. Por exemplo, a Sete Lagoas tem uma boa escola técnica, mas, por exemplo, ela é do recurso do município. Então, com o tempo, vai ficar cada vez mais difícil também do município manter sua própria escola técnica com os insumos, as pesquisas e o custo que tem uma escola técnica hoje. Então, o resultado disso vai trazer para o jovem, para a pessoa de segundo grau de Sete Lagoas, uma coisa de alto nível tecnológico, né? De uma formação que dá ele uma ótima condição de mercado em qualquer lugar do Brasil. Você diz condição de mercado, às vezes é o que falta em Sete Lagoas, né? Uma mão de obra com qualidade, né? Exatamente. Aí o Reginaldo, ele é chamado amigo dos IFETs, ele ganhou esse título lá no Congresso Nacional por ser um deputado com mais trânsito na Secretaria, no Ministério da Educação e com mais vigor assim, na reformulação do ensino médio. Vê que o ensino médio ele não serve muito hoje para o aluno, porque o ensino médio ele é praticamente direcionado ao vestibular, ao ingresso na universidade. Como a maioria não chega nem a prestar o vestibular, então fica aquele segundo grau com pouquíssimo sentido, então ele vem lutando por isso, e aí tem uma alta penetração no Ministério da Educação. O Sete Lagoas não tinha mais espaço, todas as escolas técnicas já tinham sido alocadas, já tinha tido os projetos, mas alguns não foram instalados. Aí ele conseguiu vir aqui conversar com o Marcenaldo para nos ajudar aqui, ajudar no meu mandato, mas ajudar também na cidade, que a Sete Lagoas tem a escola técnica. Então nós estamos aí aguardando alguma mobilização do poder público para que ela aconteça, né? A ideia é que ela seja no prédio onde está a escola técnica municipal. É muito importante para o município, igual o senhor falou. O rapaz sai do segundo grau com conhecimento, mas não tem um conhecimento específico, e isso faz com que o mercado de trabalho feche as portas para ele. Né? Exatamente. Se ele vai para o segundo grau por uma coisa mais específica, mais direcionada, a evasão vai ser muito menor, a capacidade científica dele não vai ser tão... Porque hoje o segundo grau tem aquele espectro de matérias, e para a realidade social nossa isso tem que ser mais específico, tem que ser mais direcionado, e com essa capacidade aí dele ser lançado no mercado de trabalho de uma forma categórica. Vereador, o senhor, através de algumas articulações, conseguiu angariar recursos para melhorar a estrutura do bairro Interlagos. Gostaria que o senhor falasse, se puder, de quanto foi esse recurso e quais melhorias serão realizadas. Olha, o recurso é um recurso de R$250 mil, que é uma emenda parlamentar do deputado federal Miguel Corrêa, que é um parceiro nosso, o deputado federal importante do PT. Então, ele é uma emenda para o turismo. Ela vai ser para a Praça Cristina Leão França, que é ali em frente à igreja Menino Jesus. Bom Menino? Bom Jesus, desculpa, é Bom Jesus. Então a prefeitura, a Secretaria de Planejamento da Prefeitura, ela nos ajudou muito, o gabinete, a Vitória, a Lidiane, o pessoal trabalhou muito para acoplar essa emenda, porque tem que ter todos os detalhes, tem que olhar os orçamentos, tem que olhar uma série de trâmites, a Prefeitura tem que estar preparada para poder receber, saber o que é esse recurso, de onde que ele vem, como é que ele pode ser usado para o turismo. Então tem as coisas específicas do turismo lá. Né? Você não pode fazer uma praça de esporte, uma área de esporte na praça. A praça vai ser uma praça para o convívio, para o encontro. O Congado era uma das principais justificativas para justificativa desse projeto. Então lá tem guardas importantes, a principal dela é o Moçambique, lá do Celso, e que aí recebe as guardas das cidades vizinhas. Então ali a gente espera que tenha dê uma transformada boa ali
naquela área. A gente usou umas imagens satélite para ver a Alessandra Casarini, que é do meio ambiente, que também é outra pasta que precisa ser articulada nesses projetos. Ver os caminhos naturais que ele tinha naquele terrenão ali, para as pessoas manterem mais ou menos preservar aquelas trilhas dentro das praças. Então ficou um projeto muito interessante. A licitação dele, a gente acredita que a gente começa agora em junho. Está prevista agora para junho, para ver se até o final do ano essa praça está reformulada, né? Já está reformulada. Mas ainda não tem muitos amigos lá. O padre Warley era lá da igreja, agora o padre Warley está na igreja Nossa Senhora das Graças. Ele foi uma pessoa que teve uma participação importante na realização desse projeto. O intuito é levar cultura, conhecimento e um pouquinho de lazer para quem mora naquela região. Exatamente. É uma praça bonita, né? O recurso é um recurso significativo, então a gente acredita. Pelo projeto, a gente acredita que gasta um pouco de conversa lá na vizinhança, também para poder instruí-los, para eles se apropriarem também desse espaço, né? Não deixar o espaço lá para ser apropriado para outras pessoas. O espaço é voltada para o uso da comunidade. Então a comunidade já também a gente vai trabalhar isso também, de avisá-los o que está acontecendo, como é que foi o histórico desse projeto, para que eles venham a se apropriar dele e deixar ele bonito, com bom uso para os séculos à frente. Né? Vereador, eu gostaria que o senhor falasse agora um pouquinho de um projeto que é de sua autoria, Arquitetura para Todos, explicar um pouco como funciona o projeto. Bom, esse projeto a gente começou ele no início do primeiro mandato, 2009, para atender a população de baixa renda que tinha dificuldade de regularizar os imóveis, né? Porque hoje você precisa ter uma planta específica para você registrar seu imóvel e ter documentação. Então a gente fez nesse sentido, o arquiteto João Luiz Torres, ele trabalhava conosco, ele criou isso, então logo teve uma demanda muito grande, a gente começou no Verde Vale, mas aos poucos nós acabamos assumindo reformas de escolas, planejamento de creches, planejamento de escolas também. Então ele ficou em duas pontas, uma atendendo o cidadão de baixa renda para criar um projetinho também que ele economize, né? Que ele não use mal o espaço, que ele use o espaço de uma forma mais econômica, mais inteligente, que possa crescer, depois que ele fizer resolver crescer, já esteja também planejado isso, para ele precisar fazer... De uma forma correta, né? De uma forma mais correta, planejada. E acabou que nós começamos a fazer planta para escolas, para creches, a escola Milton Campos mesmo, que está chegando os dias da inauguração da Benedito Valadares ali, que manteve a fachada do antigo DNR. Antes do DNR, aquilo era uma outra coisa que a gente conseguiu pesquisar, mas o prédio é desde 1940. E a escola Milton Campos, eu acho que ela é uma escola de 1956 ou 58, que até hoje não tem sede própria. Eu mesmo estudei na Milton Campos quando ela era no Casarão, nos anos 60. E você vê essa escola está aí, andando de um lado para o outro. E agora, a primeira vez que ela vai ter um prédio próprio, graças à parceria com o Hipermercado Santa Helena. Né? Eles ocuparam uma área lá no Jardim Primavera, lá próximo da saída de Jequitibá ali. Em compensação, uma compensação onerosa, né? O que eles fizerem é mais caro do que o que eles ocuparam naquele momento. Então, nós estamos aguardando aí um trunfo nosso aí, de ter participado aí dessa história do prédio próprio da Escola Milton Campos. Vereador, a gente tem observado nas últimas reuniões a preocupação do senhor com a questão dos autistas em nosso município. Foi pensando nisso que o senhor apresentou um projeto na casa? Essa percepção do transtorno autista, isso virou, a Dilma sancionou um projeto, então era uma coisa difícil de ser diagnosticada, né? Então o sistema de saúde está se movimentando mais tanto para o diagnóstico como para o melhor atendimento. Então isso é uma
questão nova na área da saúde. Então precisa de uma equipe interdisciplinar para poder mapear, às vezes um dos principais dificuldades é mapear, e também de tentar alguma integração social normal para esse indivíduo. Então tem um conjunto de pais e mães trabalhando com isso, a gente tem participado, tem dado um suporte à medida do possível a esse grupo. Vereador, o senhor quer destacar mais alguma coisa? Estamos chegando ao final da entrevista, fique à vontade. Bom, eu vou falar aqui do PT estadual, da nossa luta daqui para frente, principalmente no ano que vem, para a gente conseguir uma vitória no governo do estado para o PT, né? Para Minas Gerais conseguir dar um passo, um estado tão importante. Não tem nenhum projeto turístico efetivo, não tem nenhum projeto de desenvolvimento que seja direcionado pelo governo estadual. Então, a gente mostrar um pouco do PT para a população de Minas, né, que ainda não pôde participar de um governo mais progressista, mais capaz de tirar Minas da inércia que ele está. A articulação tem sido em nome do Fernando Pimentel, mas não é muito precoce, mas nada oficial ainda. Nada oficial, não é uma propaganda antecipada, mas a gente vê que é o estado. Eu ando muito aqui ao norte, por exemplo, a gente passa Cuvê, Corinto, não tem conexões, são os lugares desertos, meio do estado, sem nenhum tipo de desenvolvimento. Três Marias, que, por exemplo, é uma área com potencial imenso aqui na nossa área, não tem conexão nenhuma com a região norte do estado, por exemplo. Então, a Estrada Real, que era um projeto de turismo que o governo do estado lançou, simplesmente não existe. Eu não tenho um escritório, não tem nenhum... precisa ser uma ideia importante que iria surgir, mas você chega em Conceição Mato Dentro, onde que é o escritório do Estrada Real? Não existe esse projeto turístico, realmente não existe. Então é hora de Minas ter projetos de desenvolvimento e assumir uma importância maior, com inteligência, com capacidade no cenário nacional. Vereador, agradeço a sua participação em nosso programa, muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado. Chegamos ao final, então, de mais um 7 Lagoas em Debate. Continue assistindo a programação da TV Câmara. Muito obrigado.